de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Caríssimos e caríssimas, mais uma moedinha, mais uma voltinha, que é como quem diz, mais um episódio do Ataque Rápido. Estamos cada vez piores na hora de gravação. Qual é que era a hora original para gravarmos isto? 10 da manhã. Interessa para as pessoas. Interessa, o que interessa é sair à mesma hora. Isso é que interessa. Sair à mesma hora? Sair sempre à mesma hora, religiosamente, terça-feira de manhã. Ok, pronto, esse é o Se objetivo. o nosso Gonçalo não falhar. É, exato. Portanto, o Luís está a sacudir a água do capote porque foi por causa dele que começamos a gravar isto para uma hora mais tarde. Luís, mas em contrapartida vamos ter aqui... Estivemos à espera do Alex. Estivemos à espera do Alex. Estou aqui desde as 10. Vamos lá. Tema do episódio de hoje. Muito pertinente e Tu disseste mais uma moedinha, mais uma voltinha. E neste caso, com estes dois temas, é claramente mais uma moedinha, mais uma voltinha. Sem dúvida. Portanto, o tema principal que nos levará depois à divagação é calendário ultra apertado, daqueles que depois do fim de semana, deste último fim de semana na Liga Portuguesa, creio eu, podemos assumir os dois principais candidatos ao título. Sim, já podíamos antes. Já podíamos antes, mas ficou mais vincado, creio eu, neste fim de semana, sobretudo com o empate do Futebol Clube do Porto em Barcelos. Diria que a história recente tem-nos mostrado que é muito vago estarmos em fevereiro a tirar conclusões de distâncias maiores, só que aqui a grande diferença é que é uma distância maior para duas equipas. E por isso eu diria que o Porto está com o pé e meio fora da luta pelo título. Sim, claro. Nesta altura acho que é mesmo muito complicado porque tens que recuperar as duas equipas. Uma delas pode entrar aqui numa crise gigante mas terá que aguardar que duas entrem numa espiral muito negativa. É muito complicado. Eu concordo sempre com essa teoria. Obviamente que o Porto pode ser campeão e nós metermos, como se costuma dizer, a viola ao saco, mas objetivamente nesta altura faltam 12 jornadas para o final, 11, 12 por aí. São 9 pontos, podem ser 10 para o Sporting. Contra nós falamos, não é? Porque nós sempre dissemos, não, o Porto Exatamente. Vai estar até ao fim. Eu peço já desculpa ao Futebol Clube do Porto e aos portistas, porque foi depois do nosso episódio em que nós dissemos que era o melhor Porto da temporada que a coisa começou. Mas ganhou ao Arsenal. Ganhou ao Arsenal e, portanto, em termos de contas portuguesas na Europa, resultado importantíssimo. Mas vamos recentrar ao Luís. E eu vou começar por lançar, de certa forma, os dados e dar a minha opinião para começarmos a discutir o assunto. Portanto, vamos ter esta quinta-feira um Sporting Benfica, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, que de certa forma vai abrir aqui as hostilidades. Um mês absolutamente louco para estas duas equipas. Vão ser 5 jogos em 15 dias, portanto, mais coisa menos coisa, 3 em 3 dias, Sporting e Benfica vão estar a jogar nas próximas semanas. E para mim o tema que se vai colocar aqui hoje é quem é que vai lidar melhor com isto, quem é que tem melhores armas para lidar melhor com isto. Desculpa, tu disseste 5 em 15 dias. Sim. Na verdade são 6 em 18 dias. Ok, pronto. Continua a ou seja, foi mais redondo aqui nos números, não, mas sim. Não, porque é isso, não é? Sim. Até à paragem são 6 jogos em 18 dias. Eu parei no fim de semana antes da paragem da Páscoa e das seleções, não é? Que têm que ser feitos até domingo, porque depois na segunda-feira já não pode haver. Exatamente. Jogos. Portanto, 6 em 18 dias, 5 em 15, seja como for, dá aqui uma média de um jogo a cada 3 dias. E vamos tentar perceber como é que vão sair deste mês de março absolutamente dinâmico para as duas equipas. E eu tinha aqui apontado, e eu acho que para mim essa é a maior discussão. Eu acho que o que aí vem para Sporting e Benfica vai dizer muito mais sobre os dois treinadores do que sobre os jogadores. Acho que Ruben Amorim e Roger Schmidt têm aqui, no próximo mês, uma prova de fogo para demonstrarem a sua capacidade de liderança, de improviso, porque não vai haver tempo para treinar. Vai haver apenas e só tempo para recuperar e pouco. Vamos estar sempre ali no limite das 72 horas. E não vai dar para jogar sempre com os mesmos 11. Não, exatamente. Não vai dar para jogar sempre com os mesmos 11. E, portanto, eu acho que este será um período que vai pôr à prova, sobretudo, os dois treinadores, sendo que, na minha opinião, vai pôr ainda mais à prova, e já vou explicar isto, Roger Schmidt, porque acho que é quem tem mais responsabilidade. Acho que é quem tem mais... Eu não gosto de usar o termo matéria-prima quando estamos a falar de seres humanos, mas neste caso, em termos futebolísticos, é quem tem mais soluções, na minha opinião, é quem entra... quem tem mais investimento. Exatamente, quem tem bem mais investimento, é preciso pôr as coisas como elas são,
entra para esta sequência praticamente na máxima força. Creio que só Bernat é que não conta, mas também já não contava quase Sim. desde o início da época. O Sporting em contrapartida, não sei como é que está a situação de Paulinho, mas ficamos a saber agora, depois de Vila de Conde, que Gonçalo Inácio e Trincão muito provavelmente falham o jogo da taça. Ruben Amorim tem aqui, para mim, uma missão mais difícil. O Inácio falha mesmo, não é? O Creio Inácio que sim. é muscular, Está provavelmente vai falhar uma boa parte destes O jogos. Amorim disse na conferência que estavam os dois praticamente na conferência ou na faixa, até nem Mas tenho certeza. o Trincão foi naquele impacto. Foi. Ainda E deve... saiu muito mal. Ele saiu com. Já não lembro se foi Bombeiros, foi a equipa técnica do Sporting, mas saiu ao em colo. ombros. Sim. Ok. Portanto, há aqui toda esta Nosso questão. Alex foi a Vila de Conde. Exatamente, o nosso grande Alex. E é por isso que hoje vamos ter, ou não vamos ter algo no fim, mas já lá vamos depois. Sim. Mas, portanto, Luís, esta é a minha opinião. Acho que será um período que vai mostrar, sobretudo, daquilo que Ruben Amorim e Roger Schmidt são feitos. Creio que é um... E depois podemos falar mais Sim. à frente. Eu acho que, por exemplo, o Benfica, contrabalançando esta questão, acho que o programa do Benfica é mais complicado. Sobretudo porque vai defrontar duas equipas, tirando a questão do Sporting, Sim, mais depende. complicado no sentido que Porto e Rangers para mim são dois adversários que vão exigir em termos físicos e de choque Talvez. muito ao Benfica. Talvez. Mas eu acho que a Atalanta é um adversário mais exigente do que o Rangers. Sobretudo do que este Rangers, que eu ainda não conheço também assim tão bem quanto isso. Isto não está fácil. Não estás? Estou a ver que sim. Vamos lá. Mas foi interessante e não estava combinado tu falares dessa questão dos treinadores, porque ainda na semana passada tivemos uma capa de jornal em que Ruben Amorim em destaque, Roger Schmidt na sombra, mas os dois apontados ao Liverpool. Prevê-se aí um verão muito agitado em termos de mercado de treinadores. Já se sabe que Portugal, sobretudo em jogadores, mas também em treinadores, nunca é um ponto de chegada definitivo, não é? E normalmente os treinadores, e sobretudo os jogadores, olham para as Big Five, e por isso eu acho que também desse ponto de vista será importantíssimo os dois treinadores passarem com distinção esta fase bastante complicada, bastante atribulada, e que eu acho que é aquele clássico. Para ambos seria ótimo que não se decidisse nada esta época, nestas 3 semanas. nestes 18 dias, que não se decidisse nada do que vai ser a época, porque não acredito que alguém vá quebrar no campeonato. Os jogos do campeonato são acessíveis. Aliás, Cuidado com os jogos acessíveis no meio desta sim, eu percebo dinâmica. isso. Mas há aqui desde logo eu queria dar este dado, este aspecto. Nós somos tão rápidos e tão enérgicos a criticar, e este aspecto acho que é muito relevante de salutar. É que Portugal é o país que tem mais condicionantes num sorteio de campeonato, e depois, na altura toda a gente fala mal, mas depois é preciso chegar a estas alturas e perceber que, por exemplo, o Sporting, a meio da eliminatória com a Atalanta, joga em casa com o Estoril. A Atalanta vai à casa da Juventus. Não, joga Desculpa, joga em Aroca. em Aroca. Em O Benfica Aroca. é que joga em casa com o Estoril. Exatamente, estava aqui a confundir os calendários. Isso. E o que é que se passa? É um jogo complicado, há mesmo. É complicado, está bem, mas Agora, no contexto Agora, depois claro. da época ter começado e tu veres a época que o Aroca está a fazer. É isso. Se fosse o Aroca da primeira volta, era um jogo super acessível. Ou seja, não... Enquanto que a Atalanta jogar com a Juventus é sempre complicadíssimo. O facto de haver estas limitações parece-me que é algo interessante para depois encarar estas competições europeias e até fazer algum tipo de gestão. Claro, eu olho para este jogo do Sporting com... Mas do lado do Benfica isso não se aplica porque vai jogar no Dragão. Não se aplica, mas isso é a condicionante que se cria é para o meio. Para a jornada Certo, a meio das eliminatórias. Okay. Sim, o Benfica vai ao Dragão. O Benfica ir ao Dragão. É que senão, aí então Sim. já definias onde é que eram os clássicos todos, não é? Tinham que ser em alturas eu completamente olho neutras. para a próxima semana e meia do Benfica e vejo Alvalade, Dragão e Luz com Rangers. Eu sei, certo, mas isso aí Claro, lógico, tem a ver é com um a detalhe, taça. é um detalhe, A taça claro. não estava prevista Sim, previamente, não é? E não consegues adivinhar com quem é que vais calhar nas meias finais. Estou só a tirar achas para a fogueira. E o Porto era prévio, não é? E por isso. Sim, eu percebo o que estás a E dizer. o Benfica obviamente. começa a época na Liga dos Campeões. Claro, Portanto, lógico, sim. não teria esta densidade. Sim. Mas acho realmente importante fazer esta ressalva. Depois, olhando para o calendário, eu sinceramente, desde logo,
acho que é um aspecto muito relevante. Eu acho que os dois treinadores assinavam de cruz fazerem um jogo a meio gás na quinta-feira, na primeira mão das meias finais, deixar tudo adiado para a segunda mão. Claro, que é quando? Em abril? Que é em abril, no início de abril. Não, início de abril. E pá, empatarem o joguinho, ninguém se cansar, ninguém se magoar, ninguém ser expulso. Isso também é acho. Isso. Okay? Não vai acontecer, não é? Acho que não vai acontecer e esperemos que não do ponto de vista do espetáculo. Estou só a pensar do ponto de vista dos treinadores. Mas podemos aqui, em termos interpretativos, até olhar também para aquilo que tem sido a temporada das duas equipas e até para a abordagem dos dois treinadores nos diferentes momentos da época, e eu não ficarei muito surpreendido se essa abordagem for a do Benfica, por exemplo, em Alvalade. Também não. Não é um jogo que o Benfica tem que ganhar. Só que a questão é que tu não podes rodar muito a equipa neste jogo. Acho que não podes. Percebo isso. E 72 horas depois tens outro jogo super relevante, super complicado. Luís, mas tu olhas para os últimos jogos do Benfica e o que é para ti não rodar muito no Benfica? Não. É que tem sido uma roda viva, ora sem ponta de lança, ora com ponta de lança, ora com defesas esquerdos adaptados. Mas portanto, a meu ver, e bem, Roger Schmidt está a fazer o que não fez o ano passado, se calhar porque não tinha o mesmo leque de segundas opções que tem agora. Claro, lógico. Mas vamos vendo Orsnes, Cockchu, enfim, vários, até os centrais ele já trocou, que é uma coisa raríssima de acontecer, e ainda há dias jogou o Tomás Araújo. Não acredito que nestes dois jogos isso vá acontecer lá atrás, mas... Sim, mas das laterais e do meio campo à frente, creio que vamos ter um Benfica com várias faces ao longo dos próximos 18 dias. Sim. Muito mais do que o Sporting. E sobretudo a questão de quem joga a lateral esquerdo, em que o Morato continua a ser opção. Eu até diria que se calhar o Roger Schmidt mete o Morato como opção prioritária, sobretudo para estes jogos. Para estes dois jogos eu acho que ele vai jogar, porque o Sporting com aquele sistema 3-4-3 tem que haver a tendência para encaixar esse sistema. Aliás, o Benfica, o Morato, se não me engano, estreia-se a defesa esquerda frente ao Sporting. Contra o Sporting. E depois, frente ao Porto, também por uma questão de jogar fora. Sim. Também tenho muito poucas dúvidas que ele vai jogar sem ponta de lança assumido outra vez. Pois. Está visto que é a ideia de Roger Schmidt para os jogos grandes. Ok, agora com o Portimonense isso também aconteceu, mas está visto que é isso. Está claramente visto. E se queres a minha opinião sobre esse assunto, também está claramente visto que eu acho que não é um sistema que assente bem ao Benfica. Depende. É que há uma questão agora que não existia antes. É que há David Neres, que é outro tipo de jogador que te exige à equipa outro tipo de consistência para a reação, ou seja, já tens Di Maria, tens Rafa e tens David Neres, a equipa vai ficar sempre um bocado descompensada. Mas deixa-me dizer isso porque é um assunto importante e não, sem querer divagar, mas acho que estamos dentro do tópico, não é? Nós vamos fazendo aqui... Eu creio que nas últimas semanas, e eu tenho visto os jogos do Benfica, e faço aqui uma meia-culpa e acho que se tem que desmistificar, de certa forma, a ideia de um Di Maria que não ajuda muito a defender. Eu tenho visto Di Maria nos últimos jogos, sobretudo frente ao Toulouse e mesmo ontem frente ao Portimonense, várias vezes em trabalho defensivo. Muitas vezes o Di Maria... Muito mais do que no início da época. Muito mais. E queria fazer aqui essa... Mas eu não estou aqui a tentar criar um mito, mas a verdade é que é um jogador que... Claro, tem que ser gerido também nesse aspecto. Nem convém que perca a frescura que possa ter ofensivamente nesses trabalhos, não é? Porque tem que ser um jogador gerido com pinças. E para mim é um dos casos mais sensíveis para Roger Schmidt nesta fase louca que o Benfica está a ter, ou que vai começar a ter. O Di Maria vai ter que estar em campo contra Sporting, vai ter que estar em campo contra Porto e vai ter que estar em campo na Liga Europa, não é? É muito complicado fazer esta gestão. Aliás, ainda ontem, e mesmo em Toulouse, mas sobretudo ontem, com o resultado feito a determinada altura, Roger Schmidt faz gestão, tira João Neves, tira Neres, não tira Di Maria, tira Rafa. Tinha-o tirado em Toulouse, mas já perto do fim. Muito perto do fim, portanto não tem havido... E eu lembro-me de comentar até com a pessoa que estava ao meu lado a ver o jogo do Benfica ontem, de dizer, eu só posso deduzir disto
que Di Maria está numa grande forma física e que realmente tem pulmão e pernas para tudo isto. Pois a questão Ele não tem é... sido tão gerido quanto isso. Pois não tem. Eu acho que o Benfica está a espremê-lo ao máximo porque sabe que é um ano, não é? É um ano e é para Esse espremer. homem vai dar tudo e depois vai dar a tua vida para o Rosário. Eu não sei se ele vai Central. à seleção ou não, agora Deve ir, na paragem de março. Seria Em ótimo Jogos Olímpicos. para o Di Maria não Já ir. fala-se ele nos Jogos Olímpicos também, no final da Pois é. temporada. Sim. É um antigo o É o Demichelis que Demichelis. ainda recentemente disse que Vai tentar convencê-lo, não é? não, é a minha obrigação falar com Messi e com Di Maria. Pois. E conhecendo eu a paixão dos argentinos por qualquer seleção, creio que vão dizer os dois que sim, se puderem, não é? Sim. Mas pronto, Sim. voltando à gestão do Benfica, é uma gestão delicada, mas eu acho que Roger Schmidt tem... É assim, a olho visto, há muitas coisas que eu penso, não há aqui grande coerência. Mas ele é garantidamente a pessoa mais habilitada para Claro. saber a gestão que tem que fazer. E a verdade é que ele vai trocando e já vês um Benfica que, ao contrário da época passada, não tem 12 ou 13 jogadores. De todo. Tem um plantel Estou a falar de profundo. opções válidas. Tem um plantel bem mais extenso, também investiu para isso. Dá-se ao luxo bom de, lembrar. nesta fase, realmente ter jogadores que vieram em janeiro, como o Rolaiser e como o Prestiani, por exemplo. O Prestiani veio lesionado, creio eu, mas não são utilizados. O Marcos Leonardo ainda ontem entrou aos 80 e pico. Portanto, tem profundidade e dá-se ao luxo de não utilizar É muitos que aconteceu jogadores que nem fui ver, o tem que- síndrome gripal. Ok. Ou seja, estará apto para... Em princípio, sim. Para quinta-feira e para domingo. Sobretudo para domingo, creio que sim. Para quinta estará um Cabral. O Cabral é outra situação, não é? Quando se pensava que Artur Cabral tinha finalmente conquistado o seu lugar, que era o homem, desaparece outra É vez. verdade, é verdade. Lá está. É tal questão de que, a olho visto, Uhum. não há grande coerência. E eu acho que Roger Schmidt tem um problema, que é a questão da comunicação. Não é a questão de falar português ou não falar português. Sim, 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 sim. Isso... Não é claro nas ideias que transmite. Sim, não para é, os adeptos. não é explicativo. Sim. Não é explicativo e não consegues tirar dali a ideia de, ok, porque é que ele está a fazer isto? Uhum, Porque é que ele sim, está... concordo. Porque é que o Artur Cabral, de repente, parecia peixe completamente... Carta fora do baralho. Depois já... Torna-se- É uma cartada importantíssima, depois o mercado vem e ele está na melhor fase e é titular, e de repente o mercado fecha Sim. e ele Em última desaparece instância, um é ele que bocadinho. decide e é soberano, obviamente, e está no direito de não justificar essas decisões, colocando-se, obviamente, sempre depois a jeito, não é, do julgamento público, desde logo um julgamento público mais especializado, que é o caso da comunicação social, e do julgamento público dos adeptos, não é? Sim. Portanto, mas Vamos ao vamos ao Sporting. Sporting, Vamos ao porque Sporting. eu acho que... Também podemos começar pelo maior defeito, a meu ver. Força. Ada. Pois. Não é algo que eu possa dizer que estou aqui surpreendidíssimo. Não. Falámos disto no início da época, no Sim. lançamento, ainda na altura com o Ricardo Lestre, no lançamento dos primeiros tempos de Sporting, e eu sempre disse que achava que a grande lacuna do Sporting era não ter uma segunda linha para a baliza. A certa altura parecia que o Franco Israel já estava a encaixar numa linha de sucessão, faz jogos na Liga Europa, O ano passado, faz jogos... Diz? O ano passado jogou na Liga Europa. Sim, E sim. houve Este ali- ano. E este Sim, ano também e houve não. ali uma fase, mas acho Que que foi até mais se sobretudo discutia ano se passado. ele ia que... realmente Exato. assumir o lugar do Parecia Adel. que Sim, Não, sim, não, sim, não. exato, que ele faz um jogo no campeonato e faz um jogo na Liga Europa. Por aí, Exatamente. sim. Ou ao contrário, depois o Adam assume, mas a verdade é que continuam a surgir erros. Certo. Ontem, estamos a gravar na segunda-feira, Sim. erros com Com tradução impacto direto, não é? no resultado, no resultado. E perda de pontos, neste caso. E eu sinceramente acho que a Adam pode custar muita coisa. Eu sei que o jogo de Sporting não foi pacífico. Eu acho que o Sporting Sim. tem razão nas queixas de arbitragem. Acho que o primeiro golo, enfim. Uhum. Mas eu Sim. nem quero ir para aí. Sim, Mas sim, a questão sim. do tempo de compensação também é ridícula. Sim. Como é que um jogador é expulso? O tempo todo que ele, Sim. que ele demora e depois não... Não é compensado esse minuto Acho- ou dois. acho absurdo. Sim. mas isso- independentemente disso, o isso Sporting, podemos tem, gravar outro episódio um dia destes. o Sporting tem muitas culpas no cartório. Sim, não foi um jogo todo bem conseguido também do Sporting. E Não o Ruben foi. Amorim admitiu isso. No final, teve essa humildade quase para dizer que houve problemas, mas nós também temos muita culpa no cartório. E disse uma coisa que, para mim, eu não sei como interpretar aquilo, até do ponto de vista interno. Ele disse que nós temos muita capacidade para dar tiros nos pés. Portanto, também há ali um certo aviso, creio que, à equipa, não é? Sim, mas sabes que eu estive a ver
as zonas onde. As zonas zonas. que quer dizer os adversários, com quem Benfica e Sporting andaram a perder pontos. E o Sporting é muito mais suscetível de perder pontos contra equipas aproximadas. Né? Perdeu em Braga, perdeu pontos em Braga, perdeu pontos na Luz, perdeu pontos em Guimarães e agora perdeu pontos em Vila do Conde, que é exceção por ser uma equipa que luta pela manutenção. Mas o Rio Ave é uma exceção à exceção e às exceções, porque o Rio Ave, por norma, também costuma ser um terreno bastante complicado, normal para grandes perderem pontos. E um clube cimentado na primeira. Claramente, sim. Enquanto que o Benfica perdeu pontos na primeira volta, sobretudo, na segunda volta só perdeu pontos em Guimarães, que foi a saída mais exigente até agora. Sim, agora vem acho que vem todas. Ainda não foi a... Não, foi a Braga. Foi a Braga, já ganhou em Braga. Já ganhou em Braga, ok. Pronto, foi a segunda saída mais exigente no plano teórico, mas ainda tem que ir ao Dragão e tem que ir ao Alvalade. Também já bati nessa tecla. Sim. Perdeu no Bessa, perdeu em casa com o Casa Pia. Empatou. Não, perdeu pontos, que eu estava a dizer. Perdeu pontos em Moreira e perdeu pontos em casa com o Farense. Portanto, aqui jogos mais suscetíveis. Eu acho que estes jogos já não vão acontecer mais ao Benfica. Acho que foi ali numa fase específica. Houve um jogo que a certa altura podia ter dado para isso. Mas eu percebo, mas mesmo enquanto que com Casa Pia, com Moreirense, tu estavas a ver o jogo, mesmo Boa Vista, estavas a ver o jogo e estavas a pensar, Benfica... E com o Farense? Benfica está claramente a pôr-se a jeito. Com o Farense, não, pensei que ia dizer o contrário. É aquele jogo em que tu já pensas, o Benfica mais cedo ou mais tarde vai marcar. Sim. Com o Portimonense isso também aconteceu, não é? Sim. E eu acho que o Benfica já está muito mais talhado para desmontar evitar esse tipo de jogos. É isso. E agora a grande questão vai ser como é que se vai comportar nos jogos grandes. Nos tais jogos em que vai ter uma grande exigência. E o Benfica ganhou ao Sporting em casa, um bocadinho, eu não vou dizer sem ler nem escrever, mas teve a estrelinha, não é? Eu acho que já falamos sobre isso. O Benfica vence todos os jogos contra os grandes de Portugal, e aqui incluo o Braga. E para mim... E Braga duas vezes. Em Braga e na Luz para a Taça. Na Luz frente ao Sporting com a reviravolta nos descontos e frente ao Porto 2 vezes, Supertaça e Campeonato. E em nenhum desses jogos, na minha modesta opinião, o Benfica foi superior, nem sequer vou dizer claramente superior. Sim. Foram jogos, e eu acho que foram jogos que me levaram há uns tempos aqui a dizer porque é que eu acho que o Benfica vai ser campeão. Porque foram jogos em que me pareceu que... Tem fibra de campeão. Tem cultura jogadores de vitória, não é? Os jogadores estão habituadíssimos com a devida estrelinha, obviamente, em quase todos esses jogos. Mas pareceu-me que foram jogos ganhos, sobretudo pela experiência ali de um núcleo duro de jogadores que não se deixou assustar com o decorrer do jogo. E estou muito curioso para ver como é que vai ser agora, porque são 2 jogos em Alvalade e no Dragão absolutamente exigentes, sem dúvida. Sim. E na outra vez ao Sporting... Por outro lado, se a questão da Adam é o grande calcanhar daqueles deste Sporting, já foi o ano passado, já foi há 2 anos. Mais ou menos, começou há 2 anos. Se calhar foi desde que chegou. De um Adam que fez uma primeira época incrível, uma fabulosa época. Mas depois Ruben Amorim tem o ónus positivo de ir encontrando soluções. Já batemos no assunto. Trabalhou muito bem no mercado, em termos de aproveitamento, tirando o caso Fresneda. Foi um Sporting que acertou na Mus. Yulman, ainda agora faz outro golo meia distância. Gyökeres. Nem vale a pena, não é? Acho que continua a ser. Já podemos fazer esse update. Ainda que ontem, na segunda parte, quando o Coates se junta, achei que houve um eclipse de Gyökeres. E mesmo antes do Coates, a segunda parte foi bem... Mas isso é fácil. Isso é fácil, porque a equipa normalmente trabalha para Gyökeres. E ele depois foi desviado um bocadinho ali para um centro-esquerda. Metes o Coates na frente, o Coates passa a ser o farol da equipa em termos de jogo direto, de bombear a bola para a área. Aconteceu isso muitas vezes. Além do gol, marca, é verdade. E depois até tem aquele lance que depois está fora de jogo, que ele assiste. Sim. O Coates passa a ser a referência da equipa. E por isso... Isso para mim é um assunto importante até para continuarmos a falar sobre o Sporting. Diz. Em contraponto com aquilo que tínhamos dito do Benfica em termos de profundidade de plantel. Portanto, vamos ter um Sporting a atacar o título com a mesma arma com que atacou há 2 anos. Ou há 3, quando é 2021? 21. Sim, o título do 20, Sporting.
Não, Eu até achava que... não. Na altura, Melhor. sim, melhor. Mas eu Diz, achava... Alex. É assim, quando o Luís começou a falar do Sporting e do jogo de ontem, Uhum. a Adam ontem foi o principal culpado Claro, da derrota, mas pensava que ias tocar no ponto da profundidade do plantel. O Sporting ontem, na ficha de jogo, é verdade que teve o Paulinho lesionado e Sim. depois o Trincão também acabou por sair, mas tirando defesas de guarda-redes, só tinha 3 jogadores no banco. O Edwards, Uhum. o Coba e o Daniel Bragança. Parece muito curto Sim. para uma equipa que... Mas Tem- no ano do título não era melhor. Por isso é que eu mas digo. não é do título Por isso de é que eu todo, digo, tinhas um era pior, separar. era Sim, pior. Para mim as era pior, qualidades não é? eram piores, sim, mas Tiago Tomás. mas tinhas pessoas para meter na frente, não sei. Acho Que rasgadela no Tinhas Tiago Tiago- Tomás agora tinhas só Tiago com esta Tomás, frase. tinhas- Não, tinhas tinhas o Sporar. Tiago Tomás foi Coitado do homem. durante a primeira metade da Claro, eu época, sei. o Tiago Tomás foi o único avançado. O Sporar claro, é também, o isso. Sporar. E o separar. Havia Separar. separar. Portanto, Depois o veio o Tiago Paulinho. Tomás foi o único avançado. Sim, não, é assim, as opções claro que são piores, Mas mas estás a ver como eu não estava a rasgar o Tiago Tomás? Não estavas, de facto. Não, depois disto, Depois coitado veio do o Paulinho. sim, as opções até podem ser piores, mas continua a ser muito curto agora. Sim, parece-me curto. E na altura o Sporting não tinha Europa, na taça também não estava tão numa fase tão Uhum. adiantada. Agora acho que vai ser mais exigente e o Sporting parece-me ter falta de opções para, sobretudo meio campo para a frente. Mais ou menos. E para um jogo deste só com o Edwards se no formos banco, comparar com o Benfica, claro, tem menos Sim. opções. Não- Tem bem menos opções, não é? Mas eu acho que, se comparar com o Sporting da altura, para além da questão de que nenhum jogador daqueles sabia o que era ser campeão, e agora Claro, estes agora já há quem sabem, saiba, alguns sim, alguns sim. já sabem Nem o que é todos. ser. Sim, nem todos, mas tens Mas Pop, tens. tens Nuno Santos, tens Coates, tens Inácio, Sim. tens Adam. Sim, sim, sim. Adam. Adam. Uh, Pedro Gonçalves. sim, Por aí fora. quem? O Pote. Ah, ok. Foi o primeiro que eu disse. Foste? Foi, desculpa. Eu não ouço, Eh, eu não ouço metade daquilo que tu dizes aqui. Pronto, além desse vamos chamar-lhe essa robustez de experiência, Uhum. essa cultura de vitória que o Sporting também acaba já por ter, eu acho que tem bem melhores opções, não é? melhores é indiscutível, sim. Melhores Agora, o opções plantel é e mais jogadores forte. bem mais maduros, não é? O plantel não, a quantidade das opções, sim, é mais forte. Portanto, estamos Eu a gosto discutir- mais deste Nuno Santos estamos do a- que do Nuno Santos daquele Ok, ano. Sim, estamos sim. a discutir É diferente. duas coisas paralelas. Sim, estamos a Individualmente, melhor. 11 melhor. 11 melhor, 11 em muito termos melhor. de profundidade e isto leva-nos ao início desta questão, porque estamos a falar de 6 jogos em 18 dias que aí vem. E tu começaste por tocar num assunto que é relevante, sobretudo na questão do Benfica, que é gerir. Eu creio que Ruben Amorim não tem muito por onde gerir nos próximos 18 dias. E aí, E o que é que isso pode pesar em tudo isto? E isso depois leva-me sempre àquela questão eterna a seguir, que é: há aqui a Liga Europa pelo meio. Até que ponto é que quer um, quer outro, vão olhar para a Liga Europa com a mesma fome com que olhariam num contexto diferente? Porque eu acho que isto é sempre muito importante. Eu, pessoalmente, como adepto puro, olho para qualquer competição e se fosse a Conference olharia igual. Acho que qualquer clube português deve olhar para as 3 competições europeias com vontade de a vencer. Mas, olhando para isto que está em causa nas próximas 3 semanas, e todos nós sabemos que em Portugal ser campeão e poder fazer uma dobradinha tem um peso histórico muito relevante, eu não sei até que ponto é que estes jogos com o Atalanta e com o Rangers não vão ficar um bocadinho em segundo plano. Vamos lá então meter um Bora. bocadinho de ordem na casa. E eu queria fazer meia hora. Ai, Que eu meu Deus. até queria, eu até fui está confirmar agora- que eu pensei. agora à meia eu não estou hora. a ver bem. Tudo o que Tu estivermos a estavas a falar dizer agora que vai no ser banco assim. tinha 3 quê? 3 opções do meio campo para a frente. Ah, ok, já percebi. Está bem. ok. Tens Daniel Bragança, Coba e Não, é Edwards. que eu olho para o banco do Sporting e penso. Ok, não. Não, tens Quaresma, tens Santos Just, tens Mateus Reis, tens Portanto, o guarda-redes. tens muitos defesas, isso é Exato. verdade. Portanto, tens mas o banco do Sporting é um banco Sim, claro. com lógico. vários jogadores capacitados para serem titulares. Portanto, Funk, Sim, Israel, não é isso que está em Ricardo questão, Gaio, Santos Just, Luís Neto, Eduardo Quaresma, Mateus Reis, Daniel Bragança, Coba e Marcos Edwards. Não tens grandes e Do meio grandes... campo para trás estão todos até habituados a ser titulares, tirando Sim, o Neto, sim, talvez. sim, sim. A questão é do meio campo para a frente. Sim, eu percebo, mas por exemplo, Daniel Bragança pode entrar aqui no meio campo. Mas não é um pode jogador até... que metas a 15 minutos do fim para te mudar com o jogo, para te dar outra Sim. vida. Eu percebo isso. A minha única questão é mesmo o Ruben Amorim, se calhar nesta altura, vai ter que fazer aquilo que ele não gosta e nem equaciona muito, que é pensar num desenho um bocadinho diferente. Uhum. E É é isso, se calhar, apetrejar mais o meio campo,
pensar num 3-5-2, por exemplo, tirar um homem da frente, reforçar o meio-campo, dar-lhe mais solidez. Não me admiraria nada que isso acontecesse contra o Benfica. Mas nunca vimos o Sporting fazer isso. Pois não. Não Mas acho se que calhar tendo em conta, é que tu agora perdes o Trincão, Claro, não vais ser o Paulinho eu percebo. provavelmente, Sim, sim. fica curto, fica Sim, escasso. Sim, Há outra hipótese. E também não me admirava que isso acontecesse, aliás, até acho mais provável do que o 3-5-2, que é Nuno Santos, como aconteceu muitas vezes, jogar à frente. Certo. E aí, entre Mateus Reis, ganhas uma solução ofensiva. O próprio Jenny Catamo pode Também ser pode, esse sim. jogador. Enfim, estas soluções têm que ser aqui um bocadinho de soluções de recurso. Claro. Ele está habituado a jogar com os dois, a fazer a faixa toda, mas se calhar nestes jogos, e também não é nada que surpreenda, não é? Claro. O- E ele está habituado a jogar com os dois a fazer faixa toda com adversários não com grandes. É Com isso. grandes mais costuma baixo. ser Porque ele difícil. até- mais baixo. Já vimos várias vezes o Nuno Santos a sair do Sim. 11 Sim, em sim, jogos sim. grandes. Na Luz aconteceu. Na Luz aconteceu. Portanto, eu não entro tanto nessa questão de que o Sporting está vazio de soluções. Agora, as soluções que existem têm que significar aqui alguma transformação, seja em mudanças de posição de determinados jogadores, seja até numa revisão tática, vamos chamar-lhe assim. Portanto, vamos fazer aqui já um laço a isto, senão vamos estar aqui 2 horas. Nós temos que avançar. Bora lá. Eu faria aqui quase uma espécie de conclusão a este tema do género, voltando ao início e àquilo que eu disse, que é Ruben Amorim terá que ser mais criativo na forma como vai gerir, e isso vai ao encontro daquilo que tu acabaste de dizer. Schmidt tem que ser mais coerente. É isso. E no sentido, Era um bocadinho. Tem de ser mais coerente porque tem muito mais soluções à disposição e não precisa de ser criativo. Basta olhar, a não ser que agora haja uma vaga de lesões e fique sem 10 jogadores, Roger Schmidt tem à disposição todos os jogadores para jogar como sempre jogou, para uma solução sem ponta de lança. Portanto, eu acho que Schmidt tem mais a perder nas próximas 3 semanas do que Ruben Amorim. Creio que a espada não pesará tanto sobre Ruben Amorim se falhar, como pesará, na minha opinião, Pois sobre não. Roger Schmidt. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, O que é curioso, mas que acho que tem tudo a ver com aquilo que eu disse há pouco. Comunicação. Sim, também, Saber claro, lógico. comunicar. O Ruben Amorim, de repente, não é? Antes disto chegar a uma fase de decisão tremida, de grande pressão para ele, Sim. ele foi o primeiro a dizer, não, eu se não ganhar títulos eu saio. Sim, certo, isso. certo. Pode Eu, ser mais mas fatal isto para Amorim do que arruma para logo, Schmidt. pois. Arruma Se correr logo. mal, Arruma acredito logo que ali. O Schmidt- adepto do Sporting pensa, não pode sair. Pois. Não pode Sim, sair. sim. Sim. Enquanto que o Schmidt mantém a sua linha Sim. comunicacional, que é completamente oca para os adeptos, É. porque E é uma pena, porque Não ele, quando explica. chega há quase 2 anos, a coisa era é diferente. impressionante. É impressionante. É uma que tu pena isso. sentes que ele, ao chegar, tem aquela declaração de amar o Benfica. Se gostas de futebol, se gostas do de futebol, Benfica. gostas do Benfica, ou se amas futebol, amas o Que Benfica. foi, do ponto de vista até de marketing, muito bem aproveitado pelo Benfica. Sim. Só que depois... E falava abertamente sobre questões de mercado. Não, Lembro-me perfeitamente falou disso. uma vez. Pô, é isso, Falou falou uma vez. abertamente Quem é uma que era o vez. jogador que ele Já falou nem que assumia sei, que mas queria? lembro perfeitamente. Eu nem sei se chegou a ir para o Benfica ou não. Não. E eu acho que também foi isso que acabou por pesar. Já não me lembro, não interessa, mas Sim, ele falou abertamente de que estavam interessados nos jogadores. Mas, já não me há lembro ali quem uma é. mudança completa de paradigma que... E é uma pena que eu tenho é a uma pena, certeza sim. que de onde ele vem, com a Uhum. cultura de onde Sim. ele vem, ele Teríamos ali uma teria grande muita riqueza. riqueza Sim, e sim, acho sim, que sim. será claramente alguém muito castrado. Pronto. Diz, É assim, Alex. acho que não podemos terminar isto sem irmos ao nosso Twitter ver Boa, os Alex. comentários da É isso. malta Boa, que respondeu ao boa. nosso... Nós fizemos um desafio Certo. que era, imaginem Sim. que o Ruben Amorim e também noutro post o O Roger Roger Schmidt saíam do clube, quem é que vocês iam buscar? Uhum. Alex, tivemos mais afluência no post do Benfica e tivemos nomes bastante interessantes. Claro que tivemos aqui alguns nomes impossíveis de acontecer, mas vou dar alguns... temos alguns nomes judiciais. Exato. Mas pronto, tivemos, por exemplo, o Marco Silva, disse o Luís Alexandrino, o Luís Guimarães disse Abel Ferreira ou Marco Silva, Things and Stuff disse Imanol Alguacil Barrenetchea ou Peter Bosch. Acho que pode ser aqui um nome interessante. E quando eu falei com um colega, Difícil, acho é difícil isso. o Peter Bosch. mas não acho impossível. E Mas acho eu seria acho que o Peter interessante. Bosch Achas difícil?
Eu acho que Está seria no mesmo interessante. clube de onde veio Roger Schmidt. Eu percebo, só que a questão é que está a fazer um trabalho um bocado diferente do que fez o Roger Schmidt. E com este rebuliço que se aproxima Talvez, em termos de mercado de verão, É o possível. Peter Bosz é Vai ter claramente mercado, candidato sim. Vai ter para, mercado. para esses Sim, Para para postos. Manchester United, não é? O João Pedro Caetano disse que só há um nome possível, Ruben Amorim, é pagar a cláusula e acabou. Para o Todos Benfica. sabem- Para o Benfica. pois. Todos sabem que o homem é benfiquista, conhece bem o campeonato e é um treinador de mão cheia. Português não há mais ninguém. Estrangeiro ia ter o mesmo efeito prático que Roger teve no primeiro ano. E depois o Guilherme Terras Marques disse 4 hipóteses a considerar: Jorge Costa, Abel Ferreira, Marcelo Galhardo ou Leonardo Jardim. Jorge Costa. Fica no ar. Jorge Costa. Eu vou-me Mas, abster de comentar essa. O Jorge possibilidade. Jorge Costa. Acho que sim. Sim. O bicho. Acho que sim. Treinador do Benfica. Atenção, porque se for por uma relação meramente pessoal, Jorge Costa nunca escondeu que um dos melhores amigos, se não o melhor amigo, é Rui Costa. Portanto, só para lançar Nem estas pensar. palavras. Nem pensar. Eu não estou a dizer Isso que faz acho que isso vai sentido. acontecer. Exato. Jorge Costa no Benfica, Rui Costa assume presidência do Porto. Olha, Estou a imaginar. olha. Só se for assim. Olha, eu quero juntar um nome, Força. quer para o Benfica, quer para o Sporting, é-me Mas indiferente. deixa eu dizer o do Sporting. Sporting só temos um Se calhar é comentário esse. do Não vai ser, nosso não. Tiago E tu Torres. sabes qual é? Eu vou dizer. O Tiago, que já tinha comentado antes, disse: o projeto do Sporting está bem definido, a apostar na formação, mas sempre com cautela e não lançar por lançar. Colocá-los a jogar na equipa A de forma continuada, como acontece agora. Sendo eu sportinguista, por mim, Amorim seria o Ferguson do Sporting. Mas caso saia, via com bons olhos Paulo Fonseca, pelo que está a fazer no Lille, e a lançar jovens e a contratar até aqui em Portugal. Ainda no último mercado, Tiago Moraes, Rafael Fernandes. É um E antes do treinador. Tiago Santos. Antes do É um Tiago. treinador já com currículo e com experiência. Seria uma boa escolha, mas preferia a continuidade de Amorim. Ele escreveu um tweet ou mandou uma carta? Dois. Ah, Escreveu ok. dois, Mas ainda bem que toca no Paulo Fonseca, porque eu estava na dúvida se punha o Lille no meu isto não desta semana, mas está tudo bem. Mas não pôs. Porquê? Perdeu? Não, porque Paulo Fonseca foi eleito o treinador do mês de janeiro, o Lille faz um grande mês de janeiro, mas agora acho que não vence há 3 jogos Ok. e perdeu 3-1 com o Toulouse este fim de semana e Teve a ganhar. depois levou 3-1 depois. Ok. Há um nome de um treinador que eu acho que encaixava quer no Sporting, quer no Benfica. Lá bem que ele. está, Luís sem Lá clube, bem ele. Não. está sem clube desde que saiu há uns meses de um clube da Bundesliga. Bo Svensson. Eu tenho um fetiche por Bo Svensson, acho que é um excelente treinador, jovem, na linha de um Ruben Era Amorim. engolido em 3 tempos. Bo Svensson. Não interessa, mas acho que era um bom nome. Era um bom nome. Parabéns ao treinador, ao presidente que Está arrisca sem clube nele. desde que saiu do Mas, Mainz. mas estou a ver o Luís só a rasgar aqui nas opções e não atira não dá nenhuma. É Não dá isso. nenhuma. Não Não há dá assim, nenhuma. ainda tens nenhuma Agora ideia aqui. para Rui Costa para Eu Varane. acho que. Luís Freire, por exemplo. Acho que podia encaixar, por exemplo, no Sporting. Eu acho que o Luís Freire é um Sim. treinador interessante. Gostei muito do Mas jogo dele ontem. eu diria que nós não vai demorar muito a vermos Abel em Portugal. Ok. E acho que o Abel é. Quando um dos treinadores sair, o Abel estará sempre no top 3 dos candidatos. Futebol Clube do Porto na próxima época, para mim. É? Achas que sim? É o treinador de. E de já quem? agora- De Pinto da Costa ou de Vilas Boas? Já- Ou de Nuno Lobo? Pois, sim, com todo o respeito por Nuno Lobo, não é? Não sei, acho que o Porto vai sofrer mudanças Sim. na próxima época, Eu independente. acho que o Abel encaixava que nem uma luva no Isso, Porto. isso. Independentemente de quem ganhar as eleições, quer seja Pinto da Costa, quer seja André Vilas Boas, os dois vão sentir uma necessidade de quebrar um bocadinho aquilo que está instaurado. E eu acredito que Sérgio Conceição, por ele próprio, também não. Creio que estamos a chegar ao limite. E o próprio Sérgio Conceição creio que está Sim, a chegar sim, ao sim. limite. E, portanto, se me perguntarem ao dia 2, muito mais do que Sporting e Benfica, creio que Abel Ferreira será treinador do Futebol Clube do Porto. Se não for na próxima época, se calhar. Mas acho que vai ser. E acho que concordo com o que tu dizes. Mas- Encaixa que nem uma luva ali. Sim, Encaixa que nem uma luva. Eu gostava, era. Nós só, não vamos sair daqui hoje. só de ir ao, Vamos de ir ao sair encontro outro dia. daquele que dizia do Ruben Amorim para o Benfica. Para o Benfica, sim. Eu digo-te, o Ruben Amorim, já o disse muitas Uhum. vezes, é um as a comunicar. Sem Um dúvida. as. Sabe sair de forma limpa de coisas muito complicadas. Uhum. Eu só consigo imaginar. Eu não sei quanto é que é a cláusula, sabes? É bastante 25. É por aí, acho que é foi perto assim uma dos coisa, sim. 30. 30. será? Eu também tenho Sim, ideia que era sim, 30. Tenho essa ideia. Se o Benfica chegasse a ter essa cláusula, como é que o Ruben Amorim ia descalçar Descalçava essa esta bota? bota, não é? Com Com classe. quem? Não Com- sei como, mas com Com classe. classe. Não, porque Eu também acho que era com até- classe, mas ia ser muito. Não. Eu acho que o Ruben Amorim Não, é que foi. ele podia não ir. Podia não podia ir. não ir. claro. Não, mas o Ruben Amorim foi tão inteligente, até na forma como soube gerir
a questão do clubismo, Uhum. nunca o chutando para canto, nunca o minimizando, nunca dizendo isto é futebol e agora já não gosto e não sei o quê. Portanto, a verdade é nenhum sportinguista lhe pode apontar no dia em que ele se sentar no Estádio da Luz como treinador do Benfica e lhe diga tu és um mentiroso porque disseste isto e não sei. Acho que ninguém lhe pode apontar. Eu acho que ele criou uma base tão boa para futuro isso poder acontecer. Mas eu acho que o Ruben Amorim, se isto acontecesse, ele ia estar 50-50. Sinceramente. Percebo. Mas eu não acho que ia ser uma coisa de caras. Não. Acho que não ia. E em cima disso eu coloco outra coisa que eu também já disse. Eu não acredito que o Ruben Amorim faça o caminho direto de Alvalade para a Luz. Acho que o Ruben Amorim vai sair do Sporting para um campeonato internacional. Eu também acho que sim. E se algum dia se sentar no banco do Benfica, que eu acredito que possa vir a acontecer, será depois de uma experiência mais ou menos bem sucedida internacionalmente. Tenho sérias Disseste Liverpool de forma errada. E só para, se calhar, para fecharmos junto, acho que o nome aqui de treinadores, José Mourinho, Era foi isso visto, que eu ia dizer. foi visto pela segunda vez na Luz. Mas também teve no Bonfim, portanto, Exato, será que vai ser exato, treinador exato. de Vitória? É uma opção, não sei. Não sei, foi visto pela segunda vez. Eu acho que Eu acho que o Mourinho tem uma história por contar no Benfica. é isso. Sabes o que eu disse ontem? Mais uma vez à pessoa Não que sei estava se o a ver- Benfica quer ter uma história a Pois contar. é isso. Acho que esse timing está desfasado. Acho que tivesse sido há uns Sim, anos, sim. a coisa teria colado. E neste momento sinto que há mais vontade. Isto é uma interpretação, obviamente. E o grande José Mourinho, se vir e ouvir este podcast, De certeza. de certeza que me desminta Ele e tem eu muito serei o tempo agora. primeiro a assumir isso. Mas acho que neste momento haverá, num plano teórico, se calhar mais vontade do Mourinho poder acabar essa história que tu dizes, porque é uma história inacabada e acho que é um segredo mal contado até pelo próprio, do que propriamente o Benfica se calhar está para aí virado. E também tem uma história com o Sporting, aquela que já estava pronto a ser apresentada Opa, e que... essa história é sim, linda. sim, sim. Sabes que eu lembro-me disto. Eu lembro-me Sim, perfeitamente de Sim, estar sim. a ver, e entretanto essa reportagem está no YouTube, de estar a ver e os sócios do Invadirem a Sporting, conferência, não foi? que na altura foram à conferência de imprensa, ainda era uma coisa comum, estava o presidente, que era quem? Já Luís não me Duque? lembro, Luís Acho que era o Duque, Luís Luís Duque. Duque, Luís Duque. E o Augusto Inácio, que estava para sair, depois do 3-0 na Luz, e lembro-me de alguém dizer: "Ó Inácio, tu até podes ir embora, nós não queremos é o Mourinho." Porque ele ganhou e fez assim, é logo que foi. Porque ele fez assim. Isto do Sporting nunca. Isso Ai, é lindo. coisa Opa, mete deve- este vídeo depois. Sim, este sim, vídeo sim. é lindo. É Bem, lindo. ponto final, parágrafo. Já discutimos estas ideias. Vamos avançar para as rubricas, senão Então vá. não saímos daqui hoje. Portanto, vamos ao desenterrado de hoje. Estás cada vez melhor. Hã? Já percebes os timings. Dinâmica. Boa. E mais Boa. que isso, como a mim, fazer o desenterrado hoje. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Eu já assumi abertamente que não gosto disto. É uma chatice, porque às vezes Então não dá. participas. Nós chamamos outra pessoa. Mas hoje, por acaso, tenho um bom. Que eu realmente lhe tinha perdido o rastro, apesar de ser uma pessoa bastante recente. Não jogava há quase um ano Hum? e voltou a jogar este sábado. Num campeonato periférico, não europeu. Periférico, no sentido que não é europeu, portanto não é daqueles grandes campeonatos. Aí a folha, tenho que baixar a folha, não é? O Gonçalo estava a dizer, tens razão. Isto já é quase à velho, mas já me perceberam. Portanto, não jogava há 10 meses, para ser mais concreto. O último jogo tinha sido... Mas por lesão ou por Por opção? lesão. Ok. Creio que foi por lesão, claro que foi. Está no mesmo clube? Ou... Não, saiu. O último jogo tinha sido em abril de 2023. É campeão do mundo. Até bastante recente. Ok. Rami. Não. Mas Argentino? é dessa nacionalidade. Ok. Tem 37 anos. E jogou... Lloris. Lloris. Onde é que está? Los Angeles Football Club. Ah, Jogou este sábado. Boa. parabéns, Não Luís. jogava há 10 meses. O último jogo tinha sido frente ao Newcastle, em que o Tottenham sofre uma Estou cada vez goleada melhor de nisto. 6-1. Estou cada vez melhor nisto. Eu era um Sim. zero com o Tiago e com o Lestre. Agora estás a jogar com 2 zeros, portanto... É verdade. Por isso... Exata a expectativa. Eu não é? ia elogiar, mas na verdade o rasgar funciona melhor neste caso. Portanto, Hugo Lloris, sim senhor, voltou à competição, campeão do mundo. Estava um bocadinho esquecido, acho que por todos Sim, nós, sim, não é? sim. E é um nome bastante recente. Portanto, avancemos para o Isto Sim. Luís, queres começar tu com Isto Sim? Deixa-me saber qual é.
Então começo eu. Vá, Então começa tu. enquanto ele... Já sei. É o Brest. É o Brest. É o Então Brest. vamos lá. Só para dar já falámos do Brest aqui, mas só para dar esta chega, ganhou na casa do Estrasburgo e continua um conto de fadas que é ser campeão dos mortais em França. Certo. Segundo lugar, o Nice está a perder gás, o Mónaco anda por lá, mas o Brest está em segundo. Inacreditável. Eu tenho ideia que a melhor classificação da história do Brest ou é sétimo ou é oitavo. É provável. Portanto, já aqui se percebe... A dimensão do feito atual, não é? Estamos a imaginar o Brest na Champions para o ano? Não, o que eu estou a imaginar foi que o primeiro programa de 2024, o primeiro programa em que eu participei, eram as 10 equipas a seguir e tínhamos o Nice. Pronto, segue. Não. Segue que é para ver como é que corre. O que é que o Alex vai dizer? Não, força. E Não, ver como é que era estava a tal décima- equipa ucraniana. Era só isso que ia ver. Ah, como é que pois era. é. Eram 10, mais uma. Não, depois tínhamos umas menções honrosas em que eu falei do Tínhamos. Olympiacos do Carlos Carvalhal. Isso. Adiante. Portanto, o meu isto sim. O meu isto sim vai para um jogador do Estoril chamado Rafik Guitán. De forma muito breve, até para aproveitar a entrevista que tivemos com o Ricardo Soares aqui no 00 na última semana. Portanto, se não a viram ou leram, convido-vos a fazerem isso. Muito boa a entrevista de Ricardo Soares aqui. E uma das coisas que ele falou nessa entrevista foi precisamente sobre o Rafik Guitán, que não é surpresa para ninguém, mas este fim de semana marcou novamente um golaço em Vizela. Grande golo, grande temporada de Rafik Guitán e, portanto, queria... Mais uma vez, acho que já falamos dele ao longo da temporada, mas tirar-lhe o chapéu é um jogador diferenciado e que dá um brilho diferente também ao nosso futebol, e o golo em Vizela é fantástico. Isto não. Alex. Neste momento o Querido Baixo está em primeiro. É lá. 2 pontos à frente do Dnipro. E na altura não estava. Não Na estava, altura não não estava, Na exato. altura não estava. Boa, Ricardo. Incrível, Boa, boss. Ricardo. Grande olho. Foi se calhar o único que acertaste. Boa. Isto Sim, que a não. outra era a Roma também. É isso. Lembras-te que tinha a Roma? A Roma de Mourinho. Que terrível. Ai, isto não, Luís. Diz tu. Isto não. Kylian Mbappé. Tira o chapéu a Luís Henrique, tirou. Ele saiu, amoou, atirou a braçada. Não foi atirar, não foi aquele atirar para o Sim. chão. Foi, Não foi um lá. atirar a Jorge Costa. Exato, não foi o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Ih, 57 pois foi. vezes. Mas... Quem estás a rir? Quem estás a rir? 57 vezes também é. Está bem, é uma maneira É de giro, dizer. é. Não, mas isto é o Sim, momento sim, TikTok sim. do Luís. Ronaldo, 57 vezes a tirar a braçadeira para o chão. Vocês só pensam no TikTok. Adiante. O Luís Henrique disse, temos que nos habituar a jogar sem ele. Claro. Foi ali uma chancadazinha. Isto depois da semana em que em Espanha se noticiou que está fechado e que vai ser reforço do Real Madrid para a próxima época. Well. Acho que Mbappé tem que saber sair, Claro. tem que saber sair pela porta grande, ainda tem muitos anos de futebol pela frente e se ele quiser tem muitos anos De bolas de ouro pela frente. de top 3 Sim. mundial pela frente. Sim. Mas é importante que a cabeça acompanhe os pés. Os finais não são os mais animadores, no caso de Mbappé, também concordo com isso. O meu isto não. É um isto não que era para ter sido pai há 3 episódios, na altura para o país, mas agora não consegui. Borussia Dortmund. Quer Não dizer, ganharam? Perderam Não, em casa 3-2. com o Hoffenheim, 3-2. Ixi, Tiveram a ganhar 2-1. Esteve a ganhar 2-1, esteve a perder 1-0, dá a volta e que depois perde. Dortmund disse. Que Isso é o o Dortmund disse. Eu andava aqui a tentar evitar, porque eu até simpatizo com o Dortmund, mas 82 mil pessoas, casa cheíssima outra vez. 82? 82 Cabem mil. lá 82. Cabem, sim senhor. Cabem, sim senhor. E eles que podiam aproveitar a derrota do Leipzig frente ao Bayern para cimentar ali um lugar de Champions, portanto, não queremos nada disso, toca a perder em casa com o Hoffenheim. Portanto, o Stuttgart, que empatou de forma surpreendente, Ganhou pontos ao Leipzig ganhou e ao pontos aos Dortmund. dois. Está cada É vez isso, mais na... é isso. Portanto, Stuttgart da Brest, duas equipas boas para olha, a Champions nem ao mais, ano. nem mais. Para a semana perdem. Belíssimo, belíssimo. Para a semana perdem, exato. Com o nosso cadastro, estamos Quem? o Stuttgart e o Brest. Stuttgart? Ah. Sim. Pronto. Mas pronto, era o Borussia Dortmund, aquilo não tem ponta para onde se pegue, já não sei. Champions empatou com o PSV, portanto tudo em aberto ainda, mas... Como é que tem jogado o Jadon Sancho? Sim. Não, como é que tem? Não é assim. Como? Bem ou mal? Ok. É isso. Pronto. É. Portanto, meu isto não vai para o Borussia Dortmund. E hoje não temos... Como é que é, Alex? Não temos. Justifica-te.
Não há nada que justificar. Ai, É ai, assim, ai. houve. Ai, não há nada que Não, justificar. é assim. Uma vez uma pessoa que eu respeito muito disse. Como é que disse? Prefiro que te sintam saudade do que Do que se enjoa. fartarem de nós. Exato. Eu esta semana. Mas não é o caso. tive Imagina algumas- então, nós não fazíamos Não, episódios. mas há sempre tema. O mundo de futebol está sempre Sim. Estou-me a queimar. não. Mas esta semana tive umas condicionantezinhas. Sim, nomeadamente ir para a Vila do Conde. Sim, e não Chegar às só. 2 da manhã ontem, esteve por amor de doente. E tive doente esta semana e tal, então. E só ontem à noite é que sabias que tinhas o Não, seu fosse. não, já sabia Não, antes, não, mas tu explica às pessoas, porque eu estou bem, né? Mas já também percebi estou que bem. nas outras, Agora, quando estás aí todo faroleiro com o se eu fosse, como o último correu muito o bem, último mas o para último aqui, disse. como desta vez não fizeste, nem dás a cara, Não. estás aí escondido no Não dou a cara- backstage. É. Pá, não. Mas pronto, Portanto, não é há isso. CEO fora. É Ok, isso, é isso. resumindo e concluindo, isso. não há CEO fora. Prefiro apresentar uma coisa em condições Muito do que ter bem. que fazer algo. Isto fica na consciência de cada um. Obrigado, Luís, por este belíssimo programa. Ih, não te disse obrigado a ti. Ei! Pelas situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá e A minha ideia é atacar.